em Atos capítulo 5, versículo 42. Estas reuniões mensal é para reforçar, renovar, né? Agora, para isso é preciso o companheiro vir. Porque se ele não tiver, se ela não tiver, o pastor vai dar a palavra, a pessoa não vai pegar e vai então ficando no prejuízo. Mas tudo bem. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, né? Glória a Jesus, pelos irmãos que estão aqui. Vamos então à palavra de Deus. Atos 5:42, diz assim a palavra do Senhor. 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui está, meus irmãos. Aqui está, meus irmãos, a base bíblica e também compartilhar para os grupos familiares. Glória a Deus. Aqui está, meu filho, esse é o celular da igreja. Todos estão nele. Tem que cortar a transmissão um pouquinho e mandar, viu? Glória a Deus. Se tudo que a igreja vai fazer tem que ter base bíblica, então aqui está a base bíblica para o trabalho de grupos familiares. Este trabalho, ele é realizado no Brasil, já se faz uma divisão muito clara da Assembleia de Deus que tem grupo familiar e da que não tem. As que não têm, uma grande parte delas, e a gente fala isso com tristeza, não é com alegria, jamais, não está conseguindo manter o número de membros. Está caindo, está esvaziando. As que têm grupos familiares, mas não procura se aperfeiçoar, muitas vezes está conseguindo manter o número de membros. E as que dedicam e se preparam e se aperfeiçoam nos grupos familiares estão crescendo. Nós temos hoje vários casos. Dentre esses, nós destacamos o trabalho de grupos familiares no Maranhão. Imperatriz, no Maranhão. A Assembleia de Deus de Imperatriz do Maranhão, ela tem um pouco mais de 1000 grupos familiares que realizam culto todas as segundas-feiras. Agora, os irmãos imaginem o que é uma cidade como Imperatriz, é uma grande cidade, mas não é uma capital. Não deva ter talvez 1/3 ou 1/4 dos habitantes de Brasília. Uma igreja fazer mais de 1000 cultos por segunda-feira. Nós temos o caso de Goiás, de Minaçu, que o pastor me passou esses dias agora, há uma semana, está com 222 grupos. Minaçu, meus irmãos, talvez se tiver mais de 30.000 habitantes é pouco, 32 talvez. Agora, o que é que nós notamos? De todas as igrejas que se propõem a fazer trabalho de grupos familiares, nós podemos dividir elas em 3 grupos. Aquelas que começam e morrem, para. Aquelas que começam e mantêm, mas desorganizado. Um dia faz, outro dia não faz. Um dia o grupo faz, outro dia não faz. E as que se esmeraram e se aperfeiçoaram, procuraram caminhos, meios e prosperaram. E nós percebemos que todas as igrejas que o trabalho de grupos familiares
deu certo, prosperou, o pastor da igreja estava à frente. Porque esse é um projeto, irmãos, muito da igreja. Não é de um departamento, de uma classe, de uma faixa etária. Ele é um trabalho que faz parte do cotidiano da igreja. Então, para a nossa situação, para o que nós pretendemos, para o que nós propomos, nós temos que esforçar ao máximo. Hoje nós temos aqui 8 grupos. Começamos com 10, 2 juntaram e a pessoa, o líder, mudou. Então nós temos 8. Se eu não estiver enganado, parece que nós já estamos indo, se os irmãos puderem me ajudar, eu acho que já para uns 8 meses. Mais ou menos. Não é? Então veja bem, meus irmãos, hoje, aliás, não é só hoje, é na vida do ser humano como um todo, a gente tem que ter a humildade de ir aperfeiçoando e mudando o que precisa ser mudado. Porque nós não somos donos da verdade. Outra coisa, às vezes um modelo que funciona lá, aqui nós precisamos adaptar alguma coisa. Né? Eu penso que nós estamos passando pelo gargalo da garrafa, a parte mais estreita. Se nós passarmos com esses 8 grupos, daqui a pouco vai para 10, vai para 12, vai para 15, e aí começa a crescer. E um dos motivos que nós precisamos esforçar para que os grupos familiares aqui da sede funcionem, é porque quando for abrindo congregações, isso já fazer parte da natureza. Nós estamos aí com possibilidade de abertura em alguns lugares. Possivelmente pessoas vão juntar a nós, obreiros, dirigentes, pastores e tal. Então, quando eles aderirem à igreja, eles já estão aderindo também ao trabalho de grupos familiares. Então, está cabendo aos irmãos conduzir um processo muito importante e está sobre os ombros dos irmãos a parte mais difícil, que é a parte da implantação. Vocês sabem que todo nascimento é difícil. Qualquer nascimento é difícil. Se você olhar uma planta nascer, por exemplo, é impressionante. Tem que arrebentar o grão, tem que arrebentar a terra, né? O nascimento de um ser. Então, nós estamos passando por esse momento. E eu trouxe algumas coisas para mostrar aos irmãos. Então, vocês viram ali, irmãos, no templo e de casa em casa. Isso é grupo familiar. Né? Eu quero até ler de novo, para ficar fixado na mente dos irmãos. E todos os dias, agora vocês vejam que coisa impressionante. Hoje nós temos 4 cultos. Terça, quinta e 2 domingos. E nós achamos pesado. A igreja primitiva, ela tinha culto todo dia. Eu já congreguei em igreja, creio que alguns dos irmãos também, que nós tínhamos trabalho todo dia, de segunda a domingo. Não tinha nem um dia de folga. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar. E aqui, meus irmãos, estão os 2 pilares de grupo familiar. Ensinar e anunciar. Ensinar os que já estão e anunciar para os outros que não aceitaram ainda. Se for trazer para uma linguagem mais grosseira, seria pescar e tratar do peixe. Porque uma das grandes vantagens dos grupos familiares é o discipulado. Porque o discipulado no grupo familiar, ele é feito no modelo de Jesus, que é o discípulo andando junto com o discipulador. É diferente do discipulado da igreja, que a pessoa vem uma vez na semana, encontra com uma pessoa que vai dar aquela aula e pronto. O grupo familiar não. O líder do grupo, ele é um pastor daquela pessoa. Né? Vamos lá então.
em nossa igreja, os pequenos grupos não são apenas uma estratégia que escolhemos dentre as muitas disponíveis. Eles fazem parte de uma visão de como a igreja deve funcionar, alcançar e impactar a nossa cidade. Então veja bem, irmãos, eu não quero que para nós, grupo familiar, seja só mais um projeto. Não. Que ele faça parte da vida da igreja. Porque se nós tivermos ele como um projeto apenas, a gente pode abandonar. Agora, se nós tivermos o trabalho de grupo familiar, como a escola dominical, como a Santa Ceia, como o culto de ensino, aí a gente não abandona. Né? Nós estamos aqui agora com a ausência de alguns líderes. Se você for conversar com eles, todos eles têm um motivo para não estar aqui. E que se você for olhar humanamente, é justo. Mas se for olhar para o reino de Deus, é falta de prioridade. Porque toda vez que a gente deixa de fazer as coisas do reino para cuidar das nossas, a gente tem prejuízo. Ninguém nunca perdeu de deixar seus afazeres para ir fazer as coisas de Deus. Jesus explicou isso para Marta. Quando ela estava lá cuidando das panelas, e Maria estava aos pés de Jesus e ela foi reclamar. Jesus disse: você está enganada, Marta. Maria escolheu a melhor parte, da qual não será tirada. Eu estou frisando para os irmãos a ausência dos líderes aqui, para dizer aos amados irmãos que por que eles falharam ou não vieram. Porque isso ainda não está claro na cabeça deles, a importância. E eu tenho que ter essa paciência. Isso é um processo, não é um ato. De duas coisas vai acontecer uma. Ou eles vão se convencer, Jesus vai fazer uma obra, ou Jesus vai trazer outro para o lugar deles. Mas a obra de Deus não ficará sem ser feita, porque ela não é minha. Então, meus irmãos, o que eu quero pôr na mente dos irmãos é que nós tenhamos o trabalho de grupos familiares como parte do dia a dia da igreja. A segunda coisa é, o grupo familiar é uma igreja em casa. São reuniões periódicas que são coordenadas por um líder. Em média, cada grupo familiar possui de 2 a 10 pessoas. Então, meus irmãos, é isto que nós pretendemos. Um líder e mais 1, 2 ou 3 ou 4 pessoas. Nós precisamos criar uma ideia em nós assim. Eu só consegui, eu e mais uma. É um grupo, pode fazer, pode continuar. Até porque, se os irmãos observar, quando Jesus enviou os 70, ele enviou de 2 em 2. Se os irmãos observar, as grandes obras da Bíblia foram feitas por 2 pessoas. Elias e Eliseu, Abraão e Eliezer, Moisés e Josué, e por aí vai. Eliseu e Geazi, 2 pessoas sempre. Paulo e Silas foram os missionários que evangelizaram o mundo. Então, se há 2 pessoas, pode formar um grupo. Em terceiro lugar, eu peço aos irmãos para ler comigo. Nos encontros dos pequenos grupos, temos o objetivo de estreitar os laços de amizade e comunhão no amor de Cristo, exaltação ao Senhor Jesus, através de louvores e adoração, edificação através da palavra de Deus, que é compartilhada no grupo, e evangelismo, porque nestas reuniões buscamos receber visitas. Então, os irmãos, vejam bem,
exaltação ao Senhor, louvor e adoração deve ter no grupo, edificação através da palavra de Deus. Aqui eu quero chamar a atenção dos prezados irmãos. Temos que ter cuidado ao estar dando oportunidade para pessoas ministrar a palavra no grupo, para quem não tem a palavra para falar. O momento da palavra pode ser simples, curta, mas ela tem que ser bíblica e objetiva. Deus nos livre de você dar oportunidade para alguém e ele ficar brincando, rindo, dizendo que não estava preparado, né? Ou então ficar procurando versículo na Bíblia na hora que já está com a oportunidade. O líder do grupo, ou quem for falar, 2, 3 dias antes, ele já deve estar preparado com o texto e o que ele vai falar e quanto tempo ele tem para falar. A mensagem de um culto familiar, ela gira em torno de 5, 10, dependendo do caso, até 15 minutos. Mas ela tem que ser uma palavrinha bem organizada. Não pode ser ler um texto, ficar contando luta, ficar desabafando, ficar contando história da própria vida. Não. A palavra do grupo familiar, ela é um momento de refeição espiritual. A outra coisa, irmãos, que não deve haver é o momento do louvor. O que é que nós canta, irmão? Alguém tem alguma coisa? Não. O líder deve dizer, irmãos, agora nós vamos cantar tal hino. Agora fulano de tal vai cantar um hino. Esse fulano já está sabendo com antecedência. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com organização. Os irmãos sabem que nós, seres humanos, especialmente nós brasileiros, por causa da nossa origem, por causa da nossa formação, uma grande parte de nós somos muito relaxados com a nossa vida particular. Olha para os irmãos ver como é a casa da maioria dos nossos. Tudo bagunçado, tudo jogado. Coisa que já era para ter lavado, não lavou. Roupa jogada, móveis velhos. Tanta coiseira, desarrumada. E muitas vezes a gente tem uma tendência de levar isso para a obra de Deus. E Deus não é assim. Então, o culto familiar, ele tem que ser um momento programado. Eu peço isso para os irmãos. O culto familiar, irmãos, ele é simples, curto, mas ele precisa marcar a vida das pessoas. Você não pode misturar o culto familiar com parte social, brincadeira e coisa. Não. Meus irmãos, agora eu chamo a atenção de todos e nós vamos então fazer o culto familiar. A partir deste momento está aberto o culto. Vamos fazer uma oração. Então ali tem a oração, o louvor, a palavra, o apelo, as informações, porque no grupo familiar precisa dar as informações da igreja. Dias de culto, convidar as pessoas, fazer o apelo e ministrar a bênção através da oração. Quem está aqui quer oração, nós vamos orar por vocês. Então, precisa haver a oração pela bênção. Porque muitas vezes você é uma pessoa simples, às vezes quase não tem conhecimento, mas Deus te usa. Ou às vezes alguém que está no seu grupo. Porque Deus usa, irmão, vasos de barro. Deus usa os que não são para confundir os que são. Então, você diz, irmãos, agora nós vamos orar para abençoar. Quem aqui tem um pedido, quer receber a oração? Aí você faz a oração ou alguém que você designar. Mas tudo tem que estar programado. Você não pode pegar a pessoa de surpresa, porque ele pode fazer coisa que não convém. Deus gosta muito das coisas ensaiadas. Deus gosta muito das coisas programadas. Eu peço a você,
não faça a obra de Deus no mesmo estilo que você faz com a sua vida. As coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Se os irmãos fizerem desse jeito, Deus vai agradar e vai abençoar você. Né? Aqui, meus irmãos, tem também o seguinte: o maior objetivo é a aproximação entre as pessoas, sendo elas já conhecedoras ou não da palavra de Deus. Esta é uma grande oportunidade para integrar-se, fazer novos amigos, compartilhar da leitura bíblica e testemunhar das experiências vividas com Deus. Uma coisa muito importante no grupo familiar, os testemunhos. E o testemunho, irmão, você pode levar alguém que não é do seu grupo. Por exemplo, uma irmã aqui na igreja ou um irmão recebeu um milagre de Deus. Convida ele. Irmão, o senhor poderia dar esse testemunho lá no meu grupo? Aí você leva a pessoa. Isso é importante. Ou você recebeu um milagre ou um irmão. Por quê, meus irmãos? Os testemunhos é que cria a fé nas pessoas. Porque as pessoas que vão no seu grupo, em tese, elas não têm relacionamento com Deus. O seu trabalho é iniciar esse relacionamento delas com Deus. Então, os testemunhos é importante. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos. Observe bem isto. Você que é um líder, você tem o cajado de Deus na sua mão. Você tem a direção de Deus. O líder, irmãos, da obra de Deus, ele é uma pessoa diferenciada. Não é por ele, é pela unção que está nele. Certo? Por isso que líder nunca deve estar mandando representante. Nós que fomos chamados por Deus, nós temos que ter esta ideia. O assunto de Deus é comigo. A unção de Deus é comigo. Se os irmãos observar, quando Moisés subiu no Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo muito tempo parados. E lá tinha sacerdote, tinha pessoas importantes. Mas não era eles que Deus tinha dado o cajado. O cajado estava com Moisés. Então nós que somos líderes, às vezes você está num grupo familiar e de repente você percebe que ali tem uma obra maligna que tem que ser expulsa. Uma coisa que está atrapalhando. Paulo, certa vez, ele estava caminhando numa rua e com muitas pessoas seguindo ele, o trabalho estava dando certo ali, e veio uma mulher gritando. Agora uma coisa interessante, irmãos. Ela gritava elogios a Paulo. Eis aí um homem e tal. E qualquer um que não tivesse a visão de Deus, gostava. E até dizia, esse negócio está certo, Deus está aprovando mesmo. Ó, essa pessoa aqui nem me conhece. Ó, filho do Deus Altíssimo, não sei o quê. Paulo parou, virou e diz, ó, filha do diabo. Até quando vai perturbar a obra do Senhor? E naquela hora ele expulsou o demônio daquela pessoa. Então, meus irmãos, o líder do grupo, ele precisa ser uma pessoa centrada. Não pode ser uma pessoa frívola, que faz tudo só com brincadeira. Não é que tem que ser uma pessoa carrancuda ou séria, não. Os irmãos entendem. Mas o líder, ele está com o cajado de Deus na mão. Certo? E uma coisa interessante, irmãos. Às vezes é um casal. Mas no casal tem um que está com o cajado de Deus. O líder. Então os irmãos devem ter esse cuidado aqui. Os irmãos vejam que uma das funções, e essa aqui, irmã Isadora, é uma coisa o seguinte, meus irmãos, que nós devemos perceber que nós não estamos fazendo. Olha lá. Esta é uma grande oportunidade de integrar-se, fazer novos amigos. Isso aqui, irmãos, é fundamental no grupo familiar.
A dificuldade que nós estamos tendo, e os irmãos há de concordar comigo, é a pessoa do culto passado seguir para o próximo. Né? Nós estamos fazendo os cultos como goteira que pinga aqui e ali. E, na verdade, é por isso que os grupos familiares, irmãos, é muito importante que eles sejam feitos, se possível, na mesma região. Porque você está com pessoas aqui nesse grupo, hoje, então você já está conversando com eles, durante o culto você já vai falando, olha, irmãos, o culto, segunda-feira que vem, é na casa de fulano aqui, ou na casa de tal pessoa, às vezes não está ali. E eu gostaria muito de ter vocês lá. Se os irmãos conseguir começar a arrastar as pessoas de um culto para o outro, aí as coisas vão pegando. Certo? Nós que viemos do mundo, a gente via muito isso em pôs de folia de reis. A folia de reis, ela começava com um violeiro, uma pessoa. E ali ele chegava numa casa, cantava a música da folia, dos reis, magos, e ali então já havia a primeira cerimônia, só ele. Dali as pessoas daquela casa já seguiam ele. Quando chegava no pouso da folia, chegava 100, 200 pessoas. É um modelo, aquilo já é uma tradição. E é o que nós precisamos criar. A obra de Deus, ela precisa de boas tradições. Então, aqui, irmãos, integrar-se e fazer amigos. Eu peço aos irmãos para trabalhar isto. Continuando aqui, quero pedir para os irmãos ler comigo, que eu estou notando que tem uns irmãos que estão meio pescando aqui. Não sei se é a palavra que está muito ruim, ou se é porque às vezes o cansaço bate, né? Mas se a gente lê, a gente dá uma espantadinha no sono. Muito bem. Quem sabe a irmã Neide servir um cafezinho aqui para os irmãos, que o cafezinho ele expulsa o sono, né? Meus irmãos, então vamos lá. Leiam aí comigo. O maior... Hã? Há um projeto? Aí eu acho que eu pulei aqui, irmão. Não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então. Um projeto que visa o cuidado com a família, através de atividades dinâmicas na casa de cada participante da Assembleia de Deus, Campo de Águas Claras, DF. Então, irmãos, aqui está outra coisa que nós não temos explorado ainda, que é fazer do grupo familiar um abençoador de família. Por exemplo, nós temos na igreja famílias com problema. Um dos líderes marca um culto lá. Certo? Ali ele faz o culto e abençoa aquela família. Se nós começarmos a fazer isto, nós podemos estar iniciando aí uma possibilidade, inclusive, de não faltar culto. Então, você procura saber na igreja. E muitas vezes, quando eu falo família aqui, é uma pessoa só. Nós temos irmãos na igreja que moram sozinhos. Moças, rapazes. Nós temos pessoas aqui que congregam aqui, mas a família não congrega, então da família só a pessoa mora. Então os irmãos começam a chegar nessas pessoas e dizer, irmão, poderia fazer um culto familiar do meu grupo lá na sua casa? O irmão ajuda nós a chamar as pessoas, porque uma coisa, irmãos, todas as igrejas que teve sucesso em grupo familiar e que nós não estamos fazendo. Eu quero criar para os irmãos um formuláriozinho, um convitezinho. E nós vamos disponibilizar aqui. Vamos dizer que o culto seja aqui na QSF tal. Então, um dia antes, o líder, ou o líder e mais um, ou alguém do grupo, vai pegar, vamos dizer, 20 papelzinhos daquele. Preenche o endereço. Só precisa do endereço e o horário. Porque o resto já vai estar escrito. Certo? Temos o prazer de convidar você e sua família para um culto familiar aqui próximo à sua casa, na QSF tal, casa tal, data, tal dia, horário. Você só vai preencher
o endereço, a data e o horário. E aí você vai lá e entrega para a vizinhança. Certo? Aí você tem possibilidade de conseguir visitante. Isso não está sendo feito. Quer dizer, os irmãos estão marcando o culto com alguém, pega o carro na hora do culto e vai para lá. E esse é um dos motivos porque nós não estamos tendo sucesso. Tem igrejas que faz bem feito, com cartinha, envelope personalizado, aquela coisa toda. Passa uma semana antes, põe na caixinha do correio, porque não adianta você ter o culto amanhã, você passar hoje, pôr na caixinha do correio, porque tem casas que só olha a caixinha do correio uma vez por semana. Então você precisa chegar, bater na porta, né? Porque se vocês convidar 10 casas, batendo na porta, o morador sai, você diz, eu gostaria de entregar esse convite a você. E lá vai estar escrito assim, o culto é informal, rápido e vai abençoar a sua família. Você tem uma causa na presença de Deus, você precisa de um milagre de Deus, esteja presente que estaremos orando por você. Vá cantar louvores conosco, alegrar a sua alma, tal. Eu vou fazer esse papelzinho, vou disponibilizar para os irmãos. E vocês, então, faz disso uma rotina. Dá um trabalhozinho, irmão, mas dá um bom resultado. Pega seu carro, vai lá onde vai ser o culto, entrega lá alguns convites, ora a Deus e o resto o Espírito Santo vai fazer para você. Bom, precisamos incentivar os irmãos da igreja a abrir suas casas para o trabalho de grupos familiares. Quais são as principais barreiras? Leiam comigo. 1. Família tímida. Ah, não, eu não vou receber ninguém na minha casa. 2. Sentimento de inferioridade ou pobreza. 3. Sinal de não entrosamento. A pessoa não é entrosada com os irmãos da igreja, então. 4. Falta de tempo ou desorganização. E 5. Tática maligna para não abençoar aquele lar. Qualquer um desses 5 motivos, nós precisamos derrubar por terra. Bom, então eu quero pedir aos irmãos, a partir de hoje, mês de maio de 2019, nós começamos a desenvolver a marcação de cultos nas casas de irmãos da igreja. Porque nós vamos estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Edificando o nosso povo e tendo lugar para fazer culto familiar. Agora, irmãos, isso tem que ser com antecedência. Eu gostaria de pedir aos irmãos para ir marcando os cultos sempre assim. Hoje eu estou marcando o culto para daqui a 2, 3 semanas. Porque a dessa semana está marcado, da semana que vem está marcado. Porque às vezes as pessoas não aceitam por ser em cima da hora. Nosso principal desafio hoje na AD Águas Claras, com relação aos grupos familiares, são, leiam comigo, amados irmãos, liderança de fé e ação, capaz de vencer os desafios. 2. Trabalhar bem o agendamento de cultos. 3. Manter os participantes dos grupos animados e compromissados com o projeto. Eu creio que eu estou lendo com vocês e vocês estão dizendo, esse é o meu problema. 4. Ligar as pessoas que vão aos grupos com a igreja. E 5. Trabalhar o envolvimento dos demais membros da igreja e o crescimento dos grupos para multiplicação. Ok, meus irmãos? Aí estão as nossas principais dificuldades. E nós precisamos trabalhar isto. Cada líder, talvez pode ser que os irmãos tenham outros que não está aí, mas eu acho que aí está resumido. E tudo começa, irmãos, por uma liderança de fé e ação capaz de vencer os desafios.
Eu estou pedindo a Deus que faça dos nossos líderes pessoas capazes de vencer os desafios. Certo? Porque quando nós tivermos líderes que superem os desafios, nós vamos transpor barreiras. Certo? Agora, meus irmãos, eu tenho notado que uma das coisas que tem feito isso é desorganização. Trabalhos de grupos familiares, este mês eu estou agendando e trabalhando os do mês que vem. Antecedência. Preencher os convites e ir entregar. Porque aí você pode orar a Deus para Jesus mandar pessoas. Agora, se eu não convido ninguém, como é que eu vou pedir Jesus para levar? Veja bem. Vamos incentivar os grupos familiares nos lares dos irmãos da igreja. Vamos ler juntos? Precisamos entender que abrir a porta de nossa casa para hospedar um grupo familiar equivale a levar a arca de Deus para nossa casa. A exemplo do que aconteceu na casa de Obed-Edom. A casa que hospeda um grupo familiar será grandemente abençoada por Deus. Olha o que diz 2 Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. É esta ideia que nós queremos passar para a igreja. Leve um grupo familiar na sua casa e você estará levando a arca de Deus. Agora os irmãos imaginam, o líder precisa ter essa visão. Eu estou aqui nessa casa representando a arca de Deus. Então, meus irmãos, isso vai trazer a bênção de Deus. Bom, estamos já concluindo. Parou de novo ali, meu filho, o relógio. Eu preciso de hora para mim. Deixa eu ver aqui. Já está na hora realmente de terminar. E eu vou fazer isto já de imediato. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Ok. Já podemos terminar. Vamos ver. Leiam comigo aí, meus irmãos. A Bíblia traz muitas referências que fortalecem a adoção dos grupos familiares nos lares, como forma eficiente e eficaz de evangelização e discipulado. Olhe aí para os irmãos ver o tanto de referência que nos dá a segurança que nós estamos fazendo a obra de Deus de acordo com a Bíblia. Meus irmãos, toda segunda-feira, o período que vocês estão fazendo o culto, eu estou de joelhos, orando por vocês. E uma parte com a boca no pó. Os irmãos estão cobertos com o poder de Deus. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líderes de grupos. Né? O único grupo que não está presente aqui, liderança, é o do irmão Fernando, que vamos ver com ele depois o que se passa. Então, meus irmãos, veja bem, eu quero pedir aos irmãos, não deixe o desânimo te tomar. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Pastor, mas está tão difícil. Glória a Deus por isto. Isso é prova de que você está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é difícil mesmo. Não meça esforço. Seja organizado. Programe com antecedência o seu trabalho. Meus irmãos, você pode, e agora os irmãos vejam que o pastor está abrindo para os irmãos fazer culto na casa de irmãos da igreja. Mas é preciso fazer com o trabalho de convite a pessoas não crentes.
Porque nós vamos passar a fazer dos grupos familiares uma dupla ação: edificação da igreja e evangelização das pessoas. Nós não podemos acostumar no conforto de ficar fazendo culto só com os irmãos da igreja, porque aí nós não vamos crescer. Porque aí a mesma coisa de nós querer pegar peixe que já está com anzol. Aquele irmão que você está indo na casa dele, você está indo para cumprir um dos objetivos que os grupos familiares passam a ter. Os irmãos, sem ninguém precisar estar te dirigindo. Vai olhando, os irmãos que estão meio desanimados, meio afastados, alguma coisa, eu vou marcar um culto na casa desse irmão. Agora, tenha sabedoria. Não vá chegar lá e dizer, irmão, eu marquei esse culto aqui, porque eu estou vendo que o irmão está meio desanimado, e não sei, pelo amor de Deus, irmão, não seja língua solta, não. Pelo amor de Deus, eu preciso confiar nos irmãos. Viu? Irmãos, eu estou marcando esse culto aqui porque o pastor pediu para nós marcar culto na casa de todos os irmãos que estão fracos, que estão desanimados, irmãos que estão rebeldes, irmãos que não estão indo nos cultos, então eu marquei esse aqui. Se você fizer isso, o Espírito Santo vai te dar uma pedrada na testa. Não faça isto, viu? Você seja discreto, chega lá, faz seu trabalho, ora, abençoa, viu? Não fica expondo ninguém, pelo amor de Deus, não vai dar uma de muita revelação, muito usado demais por Deus lá e querer envergonhar as pessoas, não. Não é nossa função. Jesus nunca envergonhou ninguém. Jesus estava com Judas do lado direito dele na mesa da ceia e não expôs, não envergonhou. Judas, que daí a poucas horas estaria entregando ele lá no Getsemane. Aquele tempo, irmão, de ficar envergonhando o crente na frente dos outros, aquilo passou. Isso não é de Deus. Deus não é assim. A Bíblia não é assim. Viu? Quando é Deus que está agindo, é tudo diferente. Né? A pessoa fala de cá e o Espírito de Deus faz de lá. Aí é diferente. Mas nós vamos ser sábios, vamos ter sabedoria. Às vezes você está indo na casa de um casal que está separando, viu? Não vai ficar entrando na vida conjugal das pessoas, não. Não é essa a sua função. Você não está lá como psicólogo para ficar arrancando coisa da pessoa, não está lá como delegado para ficar investigando ou especulando. Você é um servo de Deus que está ali. Faz o culto, faz o trabalho, canta os hinos, fala a palavra, ora. Na hora da oração, diz, irmãos, tem alguém aqui que está passando por um sério problema, confia no poder da oração e quer essa oração, pode vir aqui à frente. O casal veio, amém. Sentiu que quer falar, aí é outra coisa, deixa falar. Né? Mas não vai ficar entrando na vida das pessoas. Outra coisa, meus irmãos, contando luta, contando erro dos outros, né? Contando problema seu, não é essa a nossa função. Lembremos da mulher que foi lá falar com Eliseu. O menino morto, o moço diz, como é que está lá na sua casa? O menino, seu marido, a senhora, diz, vai tudo bem. Certo? Então nós, os crentes, temos que ter sabedoria. Senão a gente vai arrumar uma coisa, faz é desarrumar outra. Né? Eu preciso confiar nos irmãos. Eu preciso confiar que os irmãos estão fazendo um trabalho sério, organizado, cumprindo os horários. E eu estou vendo, por exemplo, esse caso das fotos. Tomara a Deus, porque tem gente que está mandando foto 11 da noite. Eu espero que não seja a hora que você está terminando o culto. Culto de grupo familiar, irmãos, é igual beija-flor. Beija-flor, chega, solta ali e vai embora. Então o culto familiar é meia hora, 40 minutos. Há algumas exceções. Deus está na frente, está tomando. Né? E outra coisa, irmão, faz o trabalho de acordo com a sua capacidade. Não preocupa, não. Viu? Gente muito mais simples, muito mais sem sabedoria do que você, tem feito grandes obras para Deus, de um jeitinho simples. Faz seu trabalho. Viu? Não fica procurando versículo difícil, cabe interpretação. Não.
Grupo familiar, você vai ler: Deus amou o mundo de tal maneira, vinde a mim os cansados e oprimidos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ide por todo mundo pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, certo? Não vai ler lá sobre os 4 cavalos do Apocalipse, e sobre o tamanho da arca, e sobre os 7 selos, e querer interpretar quem foi a mulher de Caim, e você vai se enrolar e não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa, irmão, pelo amor de Deus, não fica pregando inferno. Nossa função não é pregar o inferno. Quem tem que pregar o inferno é o diabo. Nós pregamos o céu, a salvação. Pregamos o caminho da salvação. Glória a Jesus. Então é esta recomendação que eu deixo para os irmãos, viu? Espero em Deus que nós tenhamos um mês de muitas vitórias. Nós temos aqui, deixa eu ver, a irmã Aninha titular, o único que está fazendo representar, você está representando, e a irmã Antônia, né? Aí os irmãos passam para os líderes, viu? Essa palestra vai estar no Facebook. Aí os irmãos chegam e dizem para o irmão Jonas e o irmão Francisco, né? Não sei, quem sabe até eles estão ouvindo pela rádio agora, onde estiver, tá, quem sabe. Mas você chega e diz: olha, eu estive lá, o pastor passou as instruções, mas ele pediu para você sentar um pouquinho e assistir. Aí no Facebook está a palestra, tá bom? Que Deus abençoe. E o irmão Fernando, nós vamos conversar com ele. O irmão Fernando, irmãos, ele está sozinho no grupo dele. E continua fazendo os cultos. A mãe dele tem ajudado. Nós precisamos ver se arruma pelo menos 1 ou 2 pessoas para ajudar ele, né? E para ele não desanimar. Não sei porque que ele não está aqui, a gente vai ouvir ele depois. Então que Deus abençoe os irmãos. E nesta oração eu vou abençoar sua vida. Eu vou abençoar seu trabalho. Eu vou pedir Deus a unção sobre a sua vida. E eu quero te pedir, meu irmão, confia na unção de Deus na sua vida. Sabe, viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Senhor, eu abençoo os líderes de grupos familiares da nossa igreja. Eu abençoo, Senhor, a irmã Antônia, a irmã Andréia, que representa seus esposos, que estão agora na lida, Senhor. Elas vão passar para eles, mas elas também estão pegando a bênção aqui, pois são ajudadoras e participantes fiéis do grupo. Senhor, abençoa os nossos líderes. Senhor, derrama sobre eles a autoridade, a unção e a graça do Senhor. Derrama sobre eles a sabedoria do céu, o discernimento, as estratégias para cada grupo prosperar e crescer. É o que eu te peço. Eu abençoo os nossos internautas. Quantos irão ver esta palestra? Abençoa eles aonde eles estiverem. Abençoa o projeto de crescimento da nossa igreja. O Senhor sabe que nós queremos fazer baseado na Bíblia, Senhor. Sem meninice, Senhor, sem emoção, sem coisas extravagantes, mas dentro da ordem bíblica, dentro da tua vontade. Senhor, abençoa esses líderes que o Senhor tem me dado. Que nenhum deles deixe o trabalho morrer nas suas mãos. Quem sabe até alguém chegou aqui hoje pensando em parar. Jesus, renova o ânimo e a fé na vida deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe suas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos em frente, em nome de Jesus. Temos agora 5 minutos de intervalo.